Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial do MGF. De fato, este talvez seja ainda mais especial do que os outros vídeos dessa série, pois hoje falarei a respeito da vida, da obra e das realizações do homem responsável por criar o universo fantástico que serve como principal tema deste canal e que é, portanto, o maior responsável também por estarmos todos aqui neste momento. George R.R. Martin, autor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e a mente por trás de todo este universo, usado como a base para a criação da série que foi o maior fenômeno de audiência televisiva do período contemporâneo, Game of Thrones, produzida pela HBO. Portanto, me acompanhe nessa pequena viagem pela trajetória fascinante e inspiradora de um dos mais importantes e influentes escritores, não só do ramo da alta fantasia medieval, mas em toda a literatura e de todos os tempos, sendo inclusive eleito no ano de 2011 pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes em todo o mundo. Nascido no dia 20 de setembro do ano de 1948, em Bayonne, uma pequena cidade que tinha, à época, pouco menos de 78 mil habitantes, localizada no extremo nordeste do estado americano de Nova Jersey, a apenas 15 quilômetros da metrópole de Nova York, George Raymond Martin era filho de Raymond Collins Martin, um estivador local, um dos muitos funcionários de portos da região nordeste dos Estados Unidos, que sempre foi conhecida por seu intenso fluxo comercial marítimo, e de Margaret Brady Martin, uma dona de casa. George foi o primeiro filho do casal, mas ele viria logo a ganhar duas irmãs mais novas, Darlene, nascida no ano seguinte, e Janet, que veio ao mundo em 1950. Pelo lado materno, a família de George costumava ser próspera, possuindo um lucrativo negócio de construção civil, que veio a ser arruinado pela Grande Depressão, que atingiu os Estados Unidos apenas 19 anos antes de seu nascimento, de modo que ele veio ao mundo para uma família humilde e de poucas posses. Mesmo assim, Martin passou sua infância e juventude circulando próximo à antiga casa e doca particular que uma vez pertenceram à sua família, dando ao menino um senso de que ele e seus familiares haviam surgido em um contexto de grandeza, grandeza essa que havia sido tirada deles, e que o jovem George pretendia restaurar. Através de sua mãe, George possuía raízes irlandesas, o que explicava sua formação católica, e o autor clama também ter raízes em países como a França, a Inglaterra, a Alemanha e o país de Gales. Raízes essas que foram confirmadas por uma diligente pesquisa empreendida pelo programa de televisão Finding Your Roots, exibido pelo canal PBS. Martin também acreditava contar com um quarto de ancestralidade italiana, através de seu avô paterno, mas a mesma pesquisa foi a responsável por provar que tal crença era falsa, estabelecendo tal quarto de sua ancestralidade como judia Ashkenazi. Os primeiros 5 anos da vida de Martin foram passados em uma pequena casa na Broadway, uma das principais avenidas de Bayonne, que pertencia a uma de suas bisavós, mas em 1953 sua família foi forçada a se desfazer da casa e a se mudar para um conjunto habitacional construído pelo governo, nas cercanias das docas da cidade. A infância do autor se resumiu, em suas próprias palavras, a um caminho constante entre a primeira e a quinta ruas, o caminho que percorria entre sua casa e a escola que frequentava. Isso fez com que Martin desejasse, desde tenra idade, viajar e conhecer diferentes lugares e culturas, e como não tinha condições financeiras para tanto, o menino desenvolveu grandemente a sua imaginação, vindo a se tornar também um voraz leitor. Sua primeira experiência como um escritor profissional, por assim dizer, foi com os pequenos e simples contos de monstros que ele mesmo escrevia e então vendia, por poucos centavos cada, às outras crianças de sua vizinhança. Martin também criou, em torno dessa mesma época, todo um mundo ficcional em sua mente para ser habitado por suas tartarugas de estimação.
Como tais tartarugas morriam constantemente dentro do castelo de brinquedo que o menino tinha em sua casa, ele costumava criar tramas elaboradas para cada uma das mortes, afirmando que as tartarugas morriam porque estavam sendo assassinadas no contexto de uma complexa rede de intrigas palacianas sinistras, dando os primeiros sinais dos rumos que seu estilo de escrita tomaria. O menino tinha também o hábito de criar histórias inacabadas, com alguma frequência, pois o resultado traduzido para o papel nunca era para ele tão bom quanto o que ele criava em sua mente, de modo que sempre acabava por abandoná-las. Martin frequentou primeiro a escola primária Mary Jane Dunhall e mais tarde cursou o ensino médio na Marist High School, e no mesmo período em que se transferiu para o ensino médio, por volta de 13 anos de idade, Martin se decidiu por adicionar Richard ao seu nome de batismo, como seu nome de confirmação, uma prática muito comum entre os descendentes de católicos irlandeses nos Estados Unidos. Enquanto cumpria o ensino médio, ele desenvolveu uma enorme e voraz paixão por histórias em quadrinhos, em especial pelas histórias de super-heróis publicadas pela editora Marvel Comics e idealizadas por Stan Lee, outra lenda do mundo editorial. Isso levou o autor a afirmar anos mais tarde que talvez Stan Lee seja minha maior influência literária, ainda maior do que Shakespeare ou Tolkien. Ele até mesmo enviou cartas diretamente ao editor do Quarteto Fantástico, e uma delas veio a ser publicada na edição número 20 de novembro do ano de 1963. Tal carta acabou por atrair a atenção de outros fãs de quadrinhos para Martin, e as correspondências trocadas entre o jovem e outros aficionados o levaram a se tornar também parte dessa comunidade de apreciadores de HQs. Nesse contexto, ele escreveu vários contos de ficção para diversas revistas de fanzines, que publicavam especificamente histórias de amadores, e até mesmo comprou o primeiro ingresso da primeira edição da Comic Con, famosa convenção de histórias em quadrinhos americana, realizada em Nova York em 1964. No ano seguinte, Martin ganhou o Alley Award, um prêmio anual concedido a peças de fanfiction escritas por amadores, por sua história Powerman vs. The Blue Barrier. No ano de 1970, Martin conquistou seu grau de licenciatura em jornalismo, depois de cursar a Northwestern University's Medill School of Journalism, na cidade de Evanston, em Illinois, se graduando summa cum laude, uma expressão latina que significa com as mais altas honras, título concedido apenas aos melhores estudantes a quando de sua conclusão de curso, e depois foi adiante e concluiu seu mestrado, também em jornalismo, no ano de 1971, na mesma Medill School. Ele tinha então 23 anos de idade, o que o tornava apto para a conscrição pelo exército, o que significava que ele poderia, a qualquer tempo, ser enviado para lutar na Guerra do Vietnã, que se encontrava então em um ponto crítico. O povo americano, à época, começava a perder a paciência com suas autoridades e a se opor ao conflito no Sudeste Asiático, e um grande número de jovens resistiram ao alistamento obrigatório que vigorava durante o conflito, através de atos de desobediência civil, por razões ideológicas, mesmo chegando ao extremo de fugir dos Estados Unidos, cruzando a fronteira com o Canadá. Tais jovens eram conhecidos como Draft Dodgers, ou desviadores do alistamento, numa tradução literal. George era um desses jovens que se objetavam ao conflito, de modo que buscou e obteve junto ao governo uma dispensa por questão de consciência, algo conhecido como Conscientious Objector, e mais facilmente obtido por jovens com ensino superior completo, considerados mais valiosos para a sociedade em geral atuando nos Estados Unidos do que lutando nas selvas vietnamitas. Ao invés de ser mandado ao Vietnã, Martin trabalhou entre 1972 e 1974 em serviços alternativos para as Forças Armadas, sem sair do país, atuando como um agente dos AmeriCorps Vista, um programa nacional criado com o objetivo de aliviar a pobreza no país. No meio da década de 70, enquanto desenvolvia seus dotes como escritor de ficção, Martin encontrou o professor universitário George Guthridge, que na época era notório por desprezar os gêneros de alta fantasia e ficção, em uma convenção sci-fi em Milwaukee, e o convenceu a repensar seu ponto de vista, o que levaria o professor Guthridge a se tornar, no futuro, um autor reconhecido em seu próprio direito, graças ao convencimento de Martin. Em retribuição por sua contribuição para sua própria carreira, Guthridge ajudou Martin a conseguir um emprego como professor no Clark College, hoje parte da Universidade Clark, o que ajudou-o a continuar perseguindo suas ambições de escritor, uma vez que o que vinha recebendo com seus contos e as premiações dos campeonatos de xadrez de que participava não eram suficientes para que Martin ganhasse a vida.
Entre os anos de 1976 e 1978, Martin foi um instrutor de língua inglesa e jornalismo na faculdade, e entre 1978 e 1979 ele se tornou um autor vinculado à instituição. E embora Martin tenha afirmado mais tarde que apreciava seu cargo de professor, a morte de seu caro amigo e também autor Tom Remy, que se dedicava aos ramos da ficção científica e fantasia, em 1977, fez com que George repensasse profundamente os rumos de sua vida, conduzindo-o por uma epifania, que eventualmente o convenceu de que continuar sendo professor não era aquilo que lhe traria verdadeira satisfação, e que já era chegado o momento de tentar se lançar como um escritor full-time, para dedicar todo o seu tempo às suas histórias. Por isso, logo que sua então esposa, Gayle Burnick, obteve também sua graduação, em 79, Martin se demitiu de seu emprego como professor e, profundamente farto dos rigorosos invernos do Iowa, estado do meio oeste onde o Clark College se localizava, se mudou com Gayle para a ensolarada cidade de Santa Fé, capital do estado do Novo México, onde não precisariam mais lidar com as baixas temperaturas que desprezavam. Martin clamaria mais tarde que a decisão de se mudar para Santa Fé já fora tomada algum tempo antes, depois que ambos haviam passado por ali em seu caminho para participarem da Worldcon em Phoenix, no Arizona, em 1978, quando haviam se apaixonado pela cidade. A carreira profissional de Martin como escritor já havia se iniciado efetivamente anos antes, em 1970, quando ele tinha apenas 21 para 22 anos de idade, com sua primeira história vendida, The Hero, para a revista Galaxy, publicada em 1971. Outras histórias vieram depois, e seu conto With Morning Comes Mistfall, de 1973, foi o primeiro trabalho do autor a ser indicado a um prêmio. Ele foi nomeado para os prêmios Hugo e Nebula por sua história. O ano de 1975 trouxe mais um sucesso na forma de For a Single Yesterday, um conto de ficção científica sobre viagem temporal que foi publicado na revista Epoch, uma revista antológica de histórias de ficção. Em 1976, Martin escreveu seu primeiro romance completo, Dying of the Light, que foi publicado no Brasil sob o nome A Morte da Luz, e que foi efetivamente publicado em 1977, se tornando um sucesso de crítica e público e sendo indicado a 2 premiações, conferindo-lhe uma certa notoriedade no meio editorial. De fato, o estrondoso sucesso do primeiro volume da trilogia clássica de Star Wars, que chegou aos cinemas naquele mesmo ano, provocou um verdadeiro terremoto na indústria do entretenimento, e foi sentido também no mercado editorial, de modo que Martin conseguiu vender seu romance por pelo menos 3 vezes o que teria obtido em seu emprego regular como professor, graças à explosão do interesse do público pelo ramo da ficção científica, o que seguramente influenciou em sua decisão de abandonar sua carreira pouco depois. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia como autor, ele também participava de diversas competições de xadrez, movido em boa medida pela febre do jogo que atingiu os Estados Unidos após a vitória de Bobby Fischer no Campeonato Mundial de Xadrez de 1972, derrotando o grande mestre soviético Boris Spassky, da poderosa tradição russa, em mais uma edição de um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética no contexto da Guerra Fria, um feito que chamou a atenção de todo o mundo. Ambas as atividades lhe rendiam algum dinheiro, mas não era o suficiente para pagar suas contas, de modo que Martin não tinha ainda condições de abandonar sua carreira professoral, mas isso começou a mudar no final da década, com o sucesso de seus contos e de seu primeiro livro. Naturalmente, Martin é um membro da Science Fiction and Fantasy Writers of America, ou SFWA, a organização que reúne os escritores dessas áreas, servindo até mesmo como seu diretor regional do Sudoeste entre 1977 e 1979, e como vice-presidente entre 1996 e 1998. O restante da década de 70 assistiu a Martin mais ligado ao ramo da ficção científica, como era a moda da época, e seu foco só viria a se alterar para o ramo da fantasia em anos posteriores. No ano de 1982, já vivendo em sua nova casa no Novo México, Martin lançou o romance Fever Dream, ou Sonho Febril, como é conhecido no Brasil, uma história vampiresca ambientada no Mississippi do século XIX. Essa foi uma das primeiras instâncias em que o autor flertou com os conceitos de um passado fantasiado, os conceitos de magia e a derivação da raça humana, uma vez que os vampiros em seu romance não eram seres sobrenaturais como de costume, mas sim criaturas aparentadas aos seres humanos que haviam simplesmente tomado um caminho evolutivo diferente, adquirindo com isto poderes sobre-humanos, experimentando pela primeira vez com tal conceito. O ano seguinte trouxe mais um romance de horror, The Armageddon Rag, sem tradução brasileira, que por sua vez foi um retumbante fracasso.
De fato, a recepção desse livro foi tão ruim que Martin recordou que, à época, ele acreditava que sua carreira como escritor profissional estava terminada, chegando até mesmo a considerar sua transferência para o ramo do mercado imobiliário como novo meio de vida. No ano de 1984, a nova responsável pela editora Bean Books, Betsy Mitchell, chamou Martin e lhe perguntou se estaria interessado em se lançar na produção de uma série de livros de ficção científica do tipo Heflin Tuff, romances que lidavam com naves e exploração espacial. Martin, a princípio, pensara em recusar a proposta, por estar ocupado na produção de um novo romance que ele pretendia tornar sua tábua de salvação. Black and White and Red All Over, mas tal livro jamais saiu do estágio de produção, pois nenhuma editora se interessou por ele, graças ao fiasco de seu romance anterior, e por isso, um Martin desesperado acabou por aceitar a sugestão da editora. Os 7 contos que Martin escreveria sobre tal tema acabariam reunidos em um só livro, Tuff Voyaging, que obteve sucesso de venda suficiente para que a editora pedisse a Martin uma sequência. Martin se sentia inclinado a aceitar, ansioso por voltar a cair nas boas graças do mercado editorial. Mas antes que desse seu sim, ele recebeu uma ligação do produtor de Hollywood Philip De Geer Jr., que pretendia transformar The Armageddon Rag, o romance fracassado de Martin, em um filme, surpreendentemente. Martin se decidiu por abandonar o projeto da editora e por partir para Los Angeles, em busca de uma nova carreira como escritor para a televisão. A adaptação de seu livro para a grande tela nunca aconteceu, mas quando De Geer se tornou produtor no revival da famosa série The Twilight Zone, traduzida no Brasil como Além da Imaginação, ele ofereceu a Martin um lugar como um dos escritores, e George aceitou. Martin logo descobriu que o trabalho em roteiros para a televisão pagava muito mais do que a atividade de autor jamais lhe havia pago, de modo que ele mudou completamente seu foco profissional, se mudando para Los Angeles e se dedicando totalmente ao novo ofício criativo. De início, ele trabalhou apenas como um escritor para a série, mas com o tempo foi promovido a um consultor de roteiro, um posto mais importante e proeminente. Com o cancelamento da série, Martin migrou para a já minguante série satírica de ficção científica Max Headroom, escrevendo roteiros para ela e até mesmo desenvolvendo um novo personagem para a trama. Mas antes que qualquer um de seus roteiros pudesse ser convertido em um episódio, a série foi também cancelada, na metade de sua segunda temporada. Mas Martin não passaria muito tempo parado, pois em 1989 foi contratado como roteirista e produtor da nova série dramática A Bela e a Fera, veiculada pela CBS, e veio a escrever nada menos do que 14 episódios para ela. Ainda assim, ele nunca abandonou completamente sua paixão pela escrita, e no ano de 1987 publicou uma coleção de histórias curtas de horror, de nome Portrait of His Children, e ao mesmo tempo, trabalhava também como um editor de livros, supervisionando a produção da série de diversos autores chamada The Wild Cards, que é publicada até os dias de hoje. Boa parte de seu interesse pela série se deveu à febre por jogos de RPG de mesa pela qual Martin passou no início da década de 80, passando todo o ano de 1983 sem produzir um escrito sequer por conta de sua obsessão com o jogo, o que levaria o autor a se referir a esse ano como seu ano perdido. Contudo, a verdadeira obra-prima de toda a vida do autor começaria a tomar forma apenas após a virada dos anos 90, no alvorecer de um novo mundo pós-Guerra Fria. Ele voltou brevemente a escrever romances no ano de 1991, frustrado porque diversos de seus roteiros e pilotos para a televisão nunca vieram a ser feitos, e desiludido com a indústria televisiva de maneira geral. Ele também se sentia frustrado pelas contenções de custos às quais ele era forçado a se atentar, e aos problemas ligados à duração de seus episódios, que lhe forçavam a muitas vezes cortar de seus roteiros personagens e batalhas que ele julgava serem importantes. Por isso, ele estava decidido a retornar ao mundo dos livros, onde sua criatividade e suas ideias não seriam restringidas por esse tipo de consideração. Seu maior desejo, desde os tempos de menino, quando se deixou perder nas palavras e nos romances escritos pelo inglês J.R.R. Tolkien, um de seus mais importantes influenciadores, era o de criar seu próprio universo de fantasia, rememorando os fatos e as tramas que criava desde os tempos de menino, para suas tartarugas de estimação. Mas à época, Martin não contava com nenhuma ideia em particular para isso, e sabia apenas que desejava um dia desenvolver seu próprio universo de alta fantasia, não importando quanto tempo isso levasse.
Por isso, ele se pôs a devorar de maneira voraz textos historiográficos, fontes históricas e grandes romances para além dos escritos de Tolkien, como os relatos da Guerra das Rosas, um dos maiores conflitos internos da história da Inglaterra, a série de romances Os Reis Malditos, de autoria do francês Maurice Drouin, e Ivanhoe, o clássico oitocentista do escocês Sir Walter Scott. E todas essas obras formariam os pilares teóricos para o grande trabalho de toda a sua vida, A Song of Ice and Fire, uma série de romances de alta fantasia medieval cujo nome, em uma tradução literal, seria Uma Canção de Gelo e Fogo, em português, mas que veio ao Brasil sob o nome As Crônicas de Gelo e Fogo. Martin originalmente visualizava em sua mente uma história em 3 volumes, e após anos de um diligente trabalho de criação, ele publicou o primeiro deles, A Game of Thrones, que seria um Jogo dos Tronos em uma tradução literal, mas que veio ao Brasil sob o nome A Guerra dos Tronos, no ano de 1996, pela editora americana Bentham Spectra, que ficaria responsável também por todas as publicações posteriores no país. O ano de 1998 assistiria ao lançamento do segundo volume da série, A Clash of Kings, ou A Fúria dos Reis no Brasil, e o ano 2000, na virada do milênio, viu o lançamento do terceiro volume, A Storm of Swords, ou A Tormenta de Espadas no Brasil. No entanto, logo ficou claro para Martin que a história que ele ambicionava contar não se restringiria a apenas 3 livros, mesmo que estes fossem bastante espessos, contando com 694, 761 e 973 páginas respectivamente. Por isso, no ano de 2005, foi lançado nos Estados Unidos The Feast of Crows, que veio ao Brasil como O Festim dos Corvos, com 753 páginas no total. Com a notoriedade alcançada pelos 3 primeiros volumes, O Festim dos Corvos alcançou a primeira posição entre os best-sellers de ficção do The New York Times, cimentando o grande sucesso da série fantástica de Martin em seu país. O quinto dos livros da série, A Dance with Dragons, ou A Dança dos Dragões no Brasil, foi publicado em julho de 2011 nos Estados Unidos, sendo até então o mais longo de todos os livros das crônicas, com 1016 páginas, e foi um sucesso ainda maior do que seu predecessor, nos Estados Unidos e no mundo. Também alcançou o primeiro lugar entre os best-sellers do New York Times e permaneceu na lista de livros mais vendidos do jornal por 88 semanas seguidas, um grande feito, e no ano seguinte o livro conquistaria o Locus Poll Award como o melhor romance de alta fantasia. Outros 2 romances da série ainda estão programados para finalizar a história. Winds of Winter, cuja tradução brasileira será Os Ventos do Inverno, com rumores de que será lançado ainda em 2020, e A Dream of Spring, ou Um Sonho de Primavera, sem uma data prevista para lançamento. Martin lançou ainda um livro em conjunto a seus colaboradores europeus de longa data Hélio M. Garcia Jr. e Linda Antonsson, de nome O Mundo de Gelo e Fogo, livro este, aliás, em homenagem ao qual este canal foi nomeado, que serve como uma enciclopédia de todos os cantos do mundo conhecido, com informações sobre o presente e o passado dos 7 reinos e do mundo mais além, fornecendo à trama das crônicas todo um pano de fundo mais grandioso. Outras publicações do autor de dentro deste universo incluem também o Atlas de Gelo e Fogo, um conjunto de mapas belamente coloridos e detalhados apresentando diversas porções do mundo de Gelo e Fogo, dando aos leitores a possibilidade de compreender em maior profundidade a geografia deste universo. O Cavaleiro dos 7 Reinos, um compilado de 3 contos publicados anteriormente com as aventuras de Dunk e Egg, 2 importantes personagens que viveram cerca de 80 anos antes dos eventos das crônicas. The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister, traduzido como A Sabedoria de Tyrion Lannister, uma coleção de pensamentos e idiosincrasias deste que é um dos personagens mais populares já criados por Martin, e considerado como tremendamente inteligente, sarcástico e sagaz. The Princess and the Queen, The Rogue Prince e The Sons of the Dragon, 3 novelas passadas centenas de anos antes dos eventos das crônicas, focadas principalmente em eventos ocorridos no seio da família real de Westeros, que servem como um maior complemento das histórias dinásticas dos reinos. Fire and Blood, traduzido como Fogo e Sangue no Brasil, um conjunto de 2 volumes dedicados a contar em detalhes a trajetória da família Targaryen, desde suas origens na Valíria de outrora, passando por sua apoteose e por sua promoção à Casa Real de Westeros, e culminando no quase completo colapso da dinastia, no contexto da rebelião de Robert. Todas essas publicações alcançaram por si mesmas uma considerável notoriedade, mas a verdadeira explosão de popularidade das obras de Martin se deu com a estreia da primeira temporada de Game of Thrones. A série é produzida pelo canal a cabo americano HBO, que baseou seu roteiro nos livros das crônicas, e que iniciou sua exibição no dia 17 de abril de 2011.
A série se tornou sem demora um fenômeno a nível global, alavancando em muito as vendas dos livros das crônicas e da literatura complementar, e aumentando em muitas vezes a base de leitores de Martin. Nos dias de hoje, Martin continua a viver em sua residência no Novo México. Sua esposa atual é Paris McBride, uma antiga colaboradora de seu trabalho, com quem está casado desde 2011, mas não possui nenhum filho, assim como não teve com sua esposa anterior. Por isso, a vida do autor tem sido grandemente dedicada à sua obra, tanto produzindo literatura e informações complementares, quanto participando de diversos fóruns e convenções, além de conceder muitas entrevistas, de interagir com seus leitores e até mesmo de fazer pequenas pontas em alguns programas de televisão. Atualmente, com 71 anos de idade, Martin se considera um indivíduo pacato. Quando perguntado sobre sua orientação religiosa, ele se declarou como um católico apático por formação, mas algo mais próximo de um ateu ou agnóstico por convicção, embora considere a espiritualidade algo fascinante. Quanto à questão esportiva, Martin é um ardoroso fã de futebol americano, sendo até hoje torcedor dos New York Giants, tendo crescido nas cercanias de Nova York, e chegando até mesmo a inserir uma pequena provocação aos arquirrivais dos Giants, o New England Patriots, em uma passagem das crônicas. Ele também se declara como fã da banda de rock americana Grateful Dead, que se separou em 1995, afirmando que sua música influenciou em seu trabalho. No campo político, o autor se tornou conhecido por endossar a campanha do senador democrata do Novo México Tom Udall nas eleições de 2014, o que estava em conformidade com seu caráter progressista desde a juventude, demonstrado, por exemplo, por sua recusa a ser recrutado para lutar no Vietnã. Mais recentemente, Martin também endossou a campanha do ex-vice-presidente americano Joe Biden à Casa Branca, nas eleições que serão realizadas neste ano, 2020. No que tange sua relação com os fãs de seu trabalho, em especial com os aficionados pelas crônicas, George se mostra frequentemente amável e bem disposto, embora não tenha deixado de ter seus atritos ao longo dos anos. Ele participa constantemente de convenções de fantasia e ficção científica, onde concede palestras e entrevistas e se dispõe a responder perguntas da audiência. No entanto, muitos de seus leitores o criticam fortemente, não por sua conduta ao tratar com fãs, mas sim por sua suposta procrastinação. Eles dizem que Martin tem levado tempo demais para concluir sua história, lançando os últimos livros das crônicas, algo especialmente preocupante levando-se em conta sua idade, e que o autor pode não viver tempo suficiente para terminar a história caso continue a se demorar demais. Tais fãs também o acusam de não ser focado o suficiente em seu trabalho nas crônicas, se desviando constantemente para participar de outros projetos ou para editar livros de outros autores. Martin a isso responde que seu processo não pode ser apressado, que os 2 últimos livros das crônicas serão longos e complexos, e que ele deseja tomar todo o tempo de que precisar para concluí-los da forma como os projeta, não desejando ser apressado e compelido a entregar um projeto pela metade. Ademais, o autor também já se declarou veementemente contrário às fanfictions, histórias escritas por fãs de seu trabalho, ambientadas em seu universo e se utilizando de seus personagens, por 2 motivos. Ele as considera como uma infração de sua propriedade intelectual como autor original, e adverte que o uso de um universo pré-concebido é uma péssima prática para aspirantes a escritores, que deveriam devotar seu tempo a conceber seus próprios mundos, como um exercício de consistência e imaginação. Em resumo, por todas essas e outras tantas razões, a vida de George Martin se mostra tão interessante e merecedora de atenção quanto aquilo que ele escreve. Sua trajetória, sua influência e o impacto cultural que seus escritos provocaram no mundo foram tamanhos que, no ano de 2005, o jornalista e também escritor americano Lev Grossman afirmou ser Martin o Tolkien americano, uma alcunha pela qual Martin agradeceu, lisonjeado, afirmando ser uma mostra da qualidade de suas narrativas, mas que também o levou a pontificar que, para além do fato de serem ambos criadores de universos de alta fantasia, existe muito pouco em comum entre Tolkien e ele, e que ambos possuem estilos narrativos bastante distintos, tal como são seus processos para o desenvolvimento dos respectivos universos. Com a iminente estreia de mais uma série televisiva derivada dos escritos de Martin, House of the Dragon, em produção também pela HBO e que deve ser lançada apenas em 2022, é certo que um número ainda maior de pessoas tomarão contato com esse fascinante e singular universo e se unirão a uma base de centenas de milhões de fãs espalhados pelos 4 cantos do mundo, de um universo que se iniciou de maneira humilde, concebido pela mente e defendido pela picardia do coração e pelo espírito de um humilde filho de estivador do Nordeste americano.
americano, que perseguiu uma ambição de toda uma vida com muita perseverança e no crepúsculo de sua existência veio a se tornar um dos maiores e mais importantes escritores que o mundo já conheceu.